Olá, só esperar o aceite do Adilson. Vamos lá. Adilson, tá conseguindo entrar? Já fiz seu convite aí. Olá, Olá, boa noite. agora sim. Agora deu. Boa noite. Adilson, primeiro, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para a gente falar um pouquinho desse projeto nosso. Achei muito Seja legal esse muito projeto, bem-vindo. viu? Achei muito bacana. Vamos lá. Então, primeiro, boa noite para todo mundo que vai entrando aí. Lembrando que depois esse estudo fica gravado nas nossas redes sociais, que nós temos pessoas que acompanham posteriormente. Esse nosso projeto acontece às últimas sextas-feiras do mês, normalmente, tendo por iniciativa apresentar a doutrina espírita através das obras, né, psicografadas por Chico Xavier. Esse mês nós vamos falar da obra Emmanuel, de autoria do mesmo espírito. E aí nós temos uns recadinhos aí antes da casa. Nós estamos com as nossas atividades suspensas de forma presencial, porém mantemos às quartas-feiras o estudo das obras da doutrina básica através de uma sala do Google Meet. Então, aqueles que quiserem participar, é só nos mandar, né, pelas redes sociais aí a solicitação, que incluímos no grupo que disponibiliza o link. Aos sábados, às 18 horas, ou pelo Facebook ou pelo Instagram, nós mantemos as nossas atividades com as palestras, recebendo pessoas diversas. Em comemoração ao aniversário de Chico Xavier, no mês de abril, agora no dia 6, nós vamos receber o Geraldo Lemos Neto, né, conhecido na doutrina como Geraldinho, para a gente falar sobre as faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Então já fica um convite aí para todas as pessoas para esta comemoração. Um pouco atrasada, aniversário de Chico é dia 2. E aqui nós vamos ter a comemoração, então, no dia 6. Viu? Fica aí o convite para todos. Então, amanhã a gente já vai soltar a divulgação. E aí fica o convite para todos participarem conosco. Nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Adilson, que participa, né, da Fraternidade Espírita, que também compõe a AME Betim, né, nós que participamos aí da AME, e ele, que preparou todo o estudo, vai trazer aqui para a gente um momento de luz, de paz. Vamos fazer nossa prece? Amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estar na sua presença e nos colocamos sob os seus cuidados, para que possamos aprender e colocar tudo aquilo que aprendemos na prática em nosso cotidiano. Visita, espiritualidade amiga, a todos aqueles que participam da fraternidade, a todos aqueles que participam desse nosso estudo, fazendo com que esse momento seja propício ao tratamento espiritual de cada um de nós. Que recebamos os passes, as energias vindas do alto e que possa também trazer os lenitivos de nossas necessidades, o consolo às nossas aflições. Que esse momento também se encontre como irradiação
pelo nosso país e por todo o planeta, que nesse momento vive o seu momento de transição, mas que também vive o seu tempo de pandemia. Que possamos aprender com essa oportunidade. Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Meu irmão, seja bem-vindo, fica à vontade. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado a todos. Cumprimento, não dá nem para falar só boa noite, né? Porque depois podem assistir, então, olá para todos que nos assistem. E sem perder muito tempo, quero só agradecer, Murilo, na sua pessoa, o convite que é feito, né, pela casa, através de você. É um prazer muito grande. Quando você me mandou mensagem e me deu a listinha lá, né, me falou do projeto, eu já pensei logo de cara nesse livro, porque é um livro que eu já tinha ouvido algumas coisas a respeito e que me despertava interesse. Então, falei, não, é ótima oportunidade de estudar de uma forma minuciosa, né? Ou mais atenta, Sim. não só pela mera leitura. Então, achei muito bom. Então, sem perder tempo, né? Vamos falar do que importa, que é do livro. O projeto, né, que vocês apresentam, a proposta é conhecer a doutrina espírita conhecer Jesus e a doutrina espírita e Jesus através da obra, né? A minha edição aqui é a 20ª edição, ela é antiguinha, ela é de 1999, eu vi lá aqui na divulgação a edição nova da FEB, bonitinha. Então, nós vamos falar do livro homônimo, né? Porque o livro leva o nome do seu autor, o Espírito Emmanuel. Né? Bom, o livro, ele tem o autor espiritual, é o Espírito Emmanuel, e antes de falar do conteúdo, da abordagem, das dissertações mediúnicas que o Espírito Emmanuel traz nesse livro, acho que é bom a gente fazer um retrospecto de quem é essa pessoa, só para a gente situar o pensamento do Espírito Emmanuel, né? Famoso entre nós espíritas e não espíritas, porque é orientador espiritual de Chico Xavier. Então, nós não estamos falando de qualquer espírito, respeitando todos aqueles que psicografam, mas Emmanuel tem um papel preponderante na construção da doutrina espírita, na construção da continuação do que é doutrina espírita, né? A partir das obras básicas de Kardec. Mas a gente conhece, sabe que Emmanuel é orientador de Chico. A primeira vez que Emmanuel encontra com Chico, ou melhor, que Chico encontra com Emmanuel nessa encarnação, em 1931, ele estava psicografando Parnaso de Além Túmulo, e ele relata, inclusive está aqui, esse é um livro legal, não tinha visto isso ainda, Murilo, um livro que começa com Chico falando, está aqui explicando. Sim. É o Chico falando um pouquinho sobre a relação dele com Emmanuel, e ele explica pra gente que ele via, estando num lugar habitual dele, a gente que viu o filme vai lembrar, ele vê os traços como que uma cruz luminosa e uma entidade com a feição de um senhor, né? Não é igual aquela feição que a gente normalmente vê nas figuras do Públio Lentulus, mas naquele momento como um senhor que chega para ele e vai explicar para ele que ele é orientador espiritual. E vai receber então a receita para começar a tarefa, né? A receita que nós todos conhecemos: disciplina, disciplina e disciplina. E aí, a gente conhece algumas encarnações de Emmanuel, né? A primeira que a gente tem notícia de Simas, como grão sacerdote em Tebas, no Egito, por volta do ano 9º a.C. Depois, como Públio Lentulus Cornélio Sura, que é o bisavô do Públio Lentulus lá há 2000 anos. Depois o Públio Lentulus, que nós conhecemos há 2000 anos, né? Aí Chico já começa a psicografar as obras que trazem a história dele. Depois Nestório, sim, que encarna em 131 depois de Cristo em Éfeso, vai ser um escravo, vai ser martirizado. A gente vai pegar muito nisso aqui, não, é só ler 50 anos depois para ver a história do Nestório. Depois, se quiser ler Ave Cristo, para ver a história do Basílio. E depois a gente tem a informação de que ele foi São Remígio, né? Ou Remígio, bispo de Reims, que foi beatificado pela Igreja Católica. Olha que legal. Eu nem sabia, eu fui saber disso nessas pesquisas recentes para o estudo. Nasceu em 437, desencarnou em 533. Então está na Idade Média. Era um profícuo orador. E aqui a gente já pode começar a perceber, olha, primeiro como romano, aqui agora como romano, cristão, e agora a gente está vendo como um padre, um bispo. Para a gente entender o pensamento dele nessa obra, a gente vai precisar se situar nesse lugar, de um espírito que vem acompanhando o trajeto do cristianismo desde os primórdios. Porque enquanto Públio Lentulus, lá há 2000 anos, ele teve contato direto com o Cristo e com a igreja primitiva. Isso é importante para a gente lembrar daqui a pouco.
Depois de São Remígio, em 437, o conhecido Manuel da Nóbrega, né? Fundador de São Paulo, nasceu em Portugal em 1517, foi chefe da missão jesuíta nas Américas, um padre muito conhecido, daí que vem o Emmanuel, né? Do Manuel da Nóbrega. Depois, como padre Damiano, ele vai encarnar na Espanha em 1613, e está no livro Renúncia, inclusive o livro Renúncia não é sobre ele, né? Não é sobre o padre Damiano, é sobre a Alcione, mas o padre Damiano vai aparecer lá. Depois, como Jean-Jacques Tourville, no século XVIII na França, e por fim, Padre Amaro aqui no Brasil, no Pará. Então, o Emmanuel ele tem que ser entendido aqui para a gente, antes da gente partir para a obra em si, como alguém de suma importância para o que vem a ser doutrina espírita hoje. Né? A gente tem a codificação da doutrina espírita na pessoa de Allan Kardec, mas Emmanuel é um espírito que, além de ser alguém que produziu o que a gente tem de síntese da filosofia, da ciência e da religião pós-Kardec, dando continuidade à obra kardeciana, ele é alguém que participou da própria obra kardeciana. Emmanuel fazia parte da falange do Espírito de Verdade. A gente vai ter lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, texto O Egoísmo, que foi ditado por Emmanuel. Então Emmanuel, ele é alguém que participou ativamente da codificação da doutrina espírita. Isso é importante para a gente conseguir entender aonde está situado as ideias que ele vai trazer para a gente. Porque algumas pessoas vão até dizer que ele vai inovar em algumas coisas. Eu diria, como estudioso da doutrina, que na verdade ele vai ampliar. Ele vai trabalhar melhor conceitos que ficaram ali na codificação, que não estavam propícios a seu tempo e que foram melhor destrinchados e elucidados a partir da obra dele. Né? E aí a gente vem então para o livro. Bom, embora o nome do livro, Emmanuel, né, um homônimo, sugira uma autobiografia, o livro não é uma autobiografia. E desde já digo que é impossível nós tratarmos aqui em um pouco menos de uma hora sobre o livro todo. Então, que fique sendo um convite para estudo do livro, porque vale a pena. É uma obra muito legal e muito complexa e de temas muito importantes. Então, e às vezes a gente não leva isso, né? Às vezes a gente se ilude porque o livro é fininho, é um livro pequeno, sim. E acha que ele não é tão denso de conteúdo e de beleza. E uma coisa que você destacou, que me impressionou, que nós compartilhamos de uma ideia, é como que o conhecimento das encarnações de Emmanuel contribui para que nós entendamos a linguagem que ele trabalha, as suas preocupações principais que permeiam as suas obras, né? Ele tem aquela preocupação de elucidar o Evangelho, de torná-lo plausível para qualquer pessoa e que a gente possa enxergar seus rastros nas coisas mais simples e trazer o Evangelho para a nossa vida, mas as suas últimas encarnações foram dedicadas a isso. Então ele traz nesse momento, enquanto mentor espiritual, com maestria, essa vivência de Evangelho no tempo presente e traz no livro Emmanuel temas diversificados que contribuem. Ele foi psicografado na década de 30, mas ele é muito atual, quase 100 anos depois. Muito atual. São elucidações que nós precisamos para o agora que ele psicografava lá atrás. Sim, perfeitamente. É isso mesmo. E Murilo, é muito legal ver isso, conseguir, quando a gente já tem um pouquinho assim, sem pretensões, mas um pouquinho de maturidade em Kardec, a gente consegue ficar atento para essas nuances da linguagem do espírito e do cabedal que ele traz enquanto espírito, né? Suas experiências milenares. E isso está muito presente na preocupação de Emmanuel de mostrar a doutrina espírita como o cristianismo redivivo. Em boa medida, a gente sabe, os historiadores, os teólogos e as pessoas que se debruçam a estudar o movimento espírita brasileiro vão dizer, vão deixar muito marcado nas obras científicas. A gente colocar lá no Google acadêmico, né? As obras científicas sobre a doutrina espírita. Que você tem um espiritismo da França e um espiritismo daqui. E o espiritismo daqui em boa medida o que ele é por causa de Chico. E a gente sabe que o Chico é em boa medida o que ele é por causa de Emmanuel. Então
essa moldura cristã do cristianismo redivivo, ela é da batuta, em boa medida, do Espírito Emmanuel, com certeza, sob orientação e coordenação de quem estava acima dele ainda, né? Tem um relato legal que eles falam, né, nas pesquisas aí sobre o Espírito, não dá para trazer tudo para cá, mas aí fica de curiosidade, que quando o Chico estava psicografando Paulo Estevão, o Emmanuel disse que estava tendo uma ocasião, ele não veio psicografar no horário marcado, depois o Emmanuel explicou que estava tendo um congresso no plano espiritual. Que esse congresso ele era presidido por ninguém mais, ninguém menos do que Paulo de Tarso. Aí a gente vai ver, né? O Espírito Emmanuel, ele psicografa sobre a história de Paulo e Estevão, ele participa então do congresso que é presidido por Paulo, ele escolhe o dia para fundar a cidade de São Paulo, no dia que é dada a conversão de Paulo. Então a gente vê essa relação do apóstolo dos gentios, aquele que tomou para si a responsabilidade de levar o cristianismo para fora do ambiente do judaísmo. Há uma relação, a gente pode aqui especular que existe uma linhagem direta entre Emmanuel e o espírito de Paulo, né? Mas, então, assim, como eu dizia, a obra não é uma autobiografia, e bem no comecinho dela, a gente vai ler lá assim, ó, que trata-se de dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade. Então, nós temos um compilado, e isso Emmanuel vai explicar na introdução do livro, de dissertações mediúnicas que foram chegando depois reunidas desse livro. Então, para a gente cumprir com os propósitos de hoje, de pincelar algumas coisas do livro, que é muito denso, eu dividi assim, eu não sei, eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, se não der, a gente vai numa outra oportunidade, em 5 grandes questões do livro, e tentar trazer algumas coisas para a gente hoje, que são o espírito, a essência espiritual, aquilo que somos enquanto espíritos, né? Sobre a figura de Jesus e o Evangelho, e aí cumprindo com o propósito do projeto de vocês, que é conhecer Jesus e a doutrina espírita pela obra. Uma coisa que não tem como falar desse livro sem passar por ela, sobre a deturpação do Evangelho, sobre a doutrina espírita e, se der tempo, sobre a situação do planeta, que casa com o que você disse, o livro é extremamente atual, em que pese ser de 1938. Né? Então, entrando na primeira questão, no primeiro ponto que a gente podia destacar, é a percepção ou os ensinamentos do Espírito Emmanuel sobre aquilo que somos. E aí, fazendo um paralelo com a doutrina espírita, a gente lembrar, o que é a doutrina espírita? Né? A doutrina espírita é religião? No que consiste isso? Né? A gente sabe que a doutrina espírita é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais e consequências religiosas, que ela está assentada sobre esse tripé. E como filosofia que ela vem responder a pergunta: o que é o ser? O que somos nós? Né? Uma pergunta que está inscrita em todos os grandes pensamentos, em todos os mitos, em todas as tentativas do homem de explicar as coisas. E a doutrina espírita nos diz claramente o que somos: espíritos. E na questão 23, ainda Kardec quer entender o que é o espírito, o princípio inteligente do universo. Ah, mas qual que é a natureza íntima desse princípio inteligente do universo? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós é alguma coisa. Fiquem sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Ou seja, não dá para a gente explicar para vocês o que é o espírito agora. Mas saibam que vocês são espíritos. Que vocês são distintos de tudo aquilo que é matéria no universo. Como diz a questão 23, o universo é composto de matéria e espírito. Vocês são espíritos que revestem temporariamente um veículo de manifestação denso e um veículo de manifestação de matéria sutil. Mas são espíritos. E aí Emmanuel diz uma coisa muito legal, lá no capítulo 5, que é intitulado, no tópico que fala, os planos do universo são infinitos. Emmanuel diz assim: todos nós, indistintamente, possuímos germens de santidade e de virtude que podemos desenvolver ao infinito. Todos nós possuímos germens de santidade e de virtude que podemos desenvolver ao infinito. As coisas que eu destaco aqui. Emmanuel tem uma capacidade de síntese violenta. Meu sonho é chegar na metade do que ele é. Porque numa sentença, ele aglutina tanta coisa que dava para você pegar isso aqui e ficar 1 hora falando sobre. E triangulando com tudo que tem de obra básica e tudo que tem de obras subsidiárias. Mas 2 coisas para a gente aqui já começar a falar sobre o espírito na perspectiva de Emmanuel.
germens de santidade e de virtude. E depois ele dizer que nós vamos poder desenvolver isso ao infinito. Emmanuel está dizendo que nós somos, né, porque nós não somos o corpo físico nem o perispírito, mas nós somos o espírito. Nós somos germes, sementes, que podem se desenvolver ao infinito. Isso significa, isso é de uma grandeza tão significativa. Isso significa que a nossa trajetória espiritual não tem fim. Nós somos ainda infâncias nas experiências. E a gente olha para essa existência, né, a existência material aqui num planeta que está em processo de regeneração, indo se tornar um planeta regenerado, em transição, e a gente vê as dificuldades que o espírito vivencia, e às vezes a gente, por algum momento, baqueia, esquece qual a nossa verdadeira essência, germens de santidade, de virtude, que podemos desenvolver ao infinito. E aí, no capítulo 15, tem um tópico que Emmanuel chama a consciência. E aí a gente lê lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, a gente tenta entender a partir da codificação o que é o espírito, e fica naquela coisa, a gente percebe que os espíritos não dão tantos detalhes quanto nós gostaríamos para entender o que é esse ser. E aqui Emmanuel traz alguns apontamentos muito interessantes. Ele diz assim, ó, eu vou pegar ipsilíteres do que ele falou. Em toda personalidade existe uma fagulha divina, a consciência, que estereotipa em cada espírito a grandeza e a sublimidade de sua origem. Emmanuel está dizendo que em todos nós, personalidade, existe uma fagulha divina, uma centelha divina, um elemento que distingue-se de todas as outras coisas que se compõem o universo. E aí a gente pensa na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema. Aí na questão 23, que é espírito? Princípio inteligente. Olha que interessante. Tem uma correlação aí. Nós somos, na perspectiva de Emmanuel, uma fagulha divina. E Deus é a inteligência suprema e o espírito é o princípio inteligente. O que a gente pode entender disso? A nossa filiação a Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. Quando Jesus fala que nós somos filhos de Deus, e as outras religiões vão incorporar com isso, cada uma ao seu modo, né? Nós vamos ver que aí tem muito mais do que uma mera filiação formal. Não é só, vocês são criaturas de Deus, uma coisa que Deus fez e largou. Nós temos uma identidade, uma relação de identidade com o divino muito grande. E Emmanuel está dizendo isso, que cada fagulha divina dessa que nós temos, nisso que compõe a nossa personalidade, se a gente for buscar lá na Joana de Ângeles, o que é personalidade, né? O ego inferior, o eu. Essa imagem que a gente tem aqui, eu tenho a imagem de seu Adilson, de 26 anos, que mora em Betim, frequenta a Fraternidade Espírita Esperança. Esse conjunto de coisas é a personalidade, é um personagem, é uma máscara. E a cada encarnação a gente tira, vem, faz uma nova, tira, depois faz uma nova. Mas o que subjaz a tudo isso? Qual que é a essência? Uma fagulha divina que estereotipa a grandeza e a sublimidade de sua origem. Qual que é a origem do espírito? O próprio Deus. Nós somos feitos por Deus. Então a gente tem que começar a ver aqui um chamamento de atenção. O que a gente é de verdade? Qual é o nosso propósito existencial? Eu estou aqui, eu vou ser feliz quando eu terminar de estudar, aí depois que eu terminar de estudar eu vou ser feliz, não, quando eu acabar de fazer minha pós-graduação, aí depois que eu aposentar, quando eu casar. Qual que é o propósito da nossa existência? Já que a gente não é o corpo, já que a gente é essa fagulha divina que vai experienciar essas personagens, né? E Emmanuel continua, ele diz que essa consciência que nós somos vai se despindo dos véus de imperfeição e bruteza que a rodeiam, debaixo da influência de muitas vidas do seu ciclo evolutivo, em diferentes círculos de existência. Então, isso que nós somos, consciência, que os nossos irmãos das religiões orientais falam com muita propriedade, né? Os estudiosos aí das filosofias orientais, nós somos consciência, esse eu verdadeiro que subjaz a tudo isso, ele vai se despindo a cada existência das imperfeições. Com que propósito? Olha isso que Emmanuel fala, eu achei isso tão bonito, gente. Até que atinja a plenitude do aperfeiçoamento psíquico e o conhecimento integral do próprio eu. É por isso que a questão 919 fala que a gente precisa de ter o quê? Autoconhecimento.
Porque o processo de evolução do espírito culmina com o momento em que nós vamos falar: epa, eu não me identifico mais com esse corpo físico. Por mais que eu ocupe ele, é por isso que o espírito que ocupou o corpo, que deram o nome de Jesus, não se identificava com aquilo. Por isso que ele falava: eu e o Pai somos um. Olha a relação de unidade dele com o Pai. Porque ele já não se identifica mais, ele já não sabe que aquele corpo, meu reino não é deste mundo. Então ele já não se identifica com aquele corpo físico. E mais, nem com o corpo sutil. Porque a gente desencarna, chega no plano espiritual e continua se identificando com o perispírito. Mas a plenitude espiritual, ela leva ao conhecimento integral do próprio eu. Eu compreendo a essência do que eu sou. E isso daqui, se a gente quiser tirar assim, anos da vida para estudar e entender, é Joana de Ângeles. Mas aqui Emmanuel deu uma pinceladinha, né? E inclusive ele usa uma expressão que ela usa, que quando ela fala do conhecimento integral, está apontando para aquilo que ela no livro dela ela fala, o homem integral. Homem integral. O homem integral. Então, Joana de Ângeles bate muito essa tecla, a pegada dela é essa pegada psicológica, mas Emmanuel também está falando disso, né? E aí ele fala: quando nós atingimos essa plenitude do conhecimento psíquico e espiritual, olha o que ele diz. Murilo, eu achei essa coisa mais linda do mundo. Olha isso, ó. Então se unirá ao centro criador do universo, no qual se encontram todas as causas reunidas e de onde irradiará o seu poema eterno de sabedoria. Olha isso. É aí que a gente olha para a figura do Cristo e entende por que ele falava lá em João 13: quem vê a mim, vê o Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. Eu e o Pai somos um. Não que na doutrina espírita a gente não trabalha com a ideia de que há uma dissolução do ser no ser maior. Nós entendemos com a revelação dos Espíritos que a percepção da individualidade continua. Mas olha que individualidade completamente distinta dessa nossa, que eu olho para você e não vejo em você a criatura divina que você é, a ponto de eu te dar uma má resposta de vez em quando. Se alguém pisar no meu calo, eu dou uma resposta atravessada, eu tenho raiva do outro. Quando a gente atingir esse eu integral, esse conhecimento total do eu divino que somos, esse é o nosso destino. É uma harmonia perfeita com Deus. E os Espíritos falam disso no livro dos Espíritos. Qual que é a felicidade dos Espíritos perfeitos? Compreenderem a lei de Deus. E olha que legal. O livro dos Espíritos diz que nós todos temos inscrita a lei de Deus em nossas consciências. Ok, então nós a conhecemos. Mas o Espírito perfeito é aquele que a compreende. Se a lei de Deus está inscrita na minha consciência e eu preciso compreendê-la, para onde que eu tenho que olhar? Para a minha consciência. Questão 919. O autoconhecimento. Não tem jeito de fazer caridade sem autoconhecimento. O apóstolo Paulo já falava lá em Coríntios 12, ainda que eu vendesse todas as minhas coisas e desse para os pobres, se eu não tiver amor, caridade, eu nada serei. Então é possível que a gente faça a campanha do quilo, sopa, tarefa com morador de rua, é possível que eu venda todas as minhas coisas e distribua, é possível que eu fique na casa espírita o dia inteiro fazendo assistência social, é possível fazer tudo isso sem ter caridade. E aí já vai um pontinho para a gente refletir. O que a gente está fazendo com a verdade do Evangelho que diz só a caridade salva? Será que nós, aí a gente tem que ter um pouquinho de autocrítica, né? Para o movimento, nós somos espíritos, nós temos que ter autocrítica quanto ao movimento espírita. Será que a gente não está instrumentalizando a caridade? A gente ainda brinca assim, né? É uma brincadeira que a gente deveria parar. Nota no débito, meu bônus hora. É quase como se a gente fizesse uma troca, um escambo com o plano espiritual. É quase como se a gente saísse da campanha do quilo e olhasse assim, ei, espiritualidade, anotou? Fiquei de 9 a 10 fazendo, o sol estava quente. Será que é essa a proposta da doutrina espírita? Adilson, você falou de uma coisa, que Emmanuel, ele tem uma característica que nos renova sempre a necessidade de aprofundamento na obra de Kardec. Sim. Emmanuel, sem Kardec, ele é mal compreendido. Sim. A gente não percebe a beleza de Emmanuel sem Kardec. Sim. Se a gente perceber no livro Emmanuel, o tempo todo ele nos liga ao livro dos Espíritos. A gente tem dentro da doutrina, né, o estudo dos 15 princípios, é muito comum as casas terem. Sim. Quando você faz o estudo dos 15 princípios da doutrina, quanto à lei de progresso, né, é visível isso dentro do livro Emmanuel. Mas algumas coisas que você foi falando ali é provocativo.
quando você suscita esse fora da caridade, não há salvação. E a gente traz para a linguagem de Emmanuel, você remontou os 5 romances de Emmanuel. Com outra linguagem. Você trouxe à tona a história de Paulo Estevam, de Ave Cristo, de 2000 anos, de renúncia. Não sei se você percebeu. Eu fiquei aqui te ouvindo e era como se passasse um filme na minha cabeça daquelas cenas dos livros. Emmanuel, como o mineiro fala, né, não dá ponto sem nó. Ele vai amarrando as características de um Por isso que ele escolheu livro. um médio mineiro, né? Eu falo que se ele fosse reencarnar, devia ser, como agora ele está reencarnado, né? Sim. Segundo Chico, em terras de São Paulo, eu falava, é porque ele ainda não conheceu o pão de queijo. Porque, mano, eu tinha que vir para cá. Porque aí isso ia trazer muito mais leveza mesmo, sabe? Sim. Emmanuel, quando ele falou, quando Chico falou, lá no início da obra, esse livro nasce de sugestões, isso mexeu muito comigo. Porque, às vezes, a gente está no movimento espírita, não sei se você já reparou isso, e eu falo porque, dentro, inclusive, da fraternidade que nós fundamos aqui, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar opiniões. E Emmanuel tem um livro sobre questionamentos que ele recebe. Emmanuel, hein? Emmanuel provoca o espiritismo trabalhando. E isso, para mim, é incrível. Sim. Às vezes a gente quer fazer 1 milhão de tarefas na casa e falta caridade dentro da tarefa. Faz uma bem feita. Sabe? E não é nem... Desculpa te cortar, Murilo, mas não é nem caridade com os assistidos. É entre a gente mesmo. É entre os próprios integrantes da palestra. Não é? A minha internet está agarrando ou é a sua que está agarrando? Ah, não sei. Tá agarrando? Mas olha, não, eu estou te escutando perfeito. Então tá bom. Perfeito, tá bom. Eu falo que a caridade da campanha do quilo, por exemplo, é para quem vai de porta em porta. Nessa campanha do quilo, a campanha do quilo a gente leva uma mensagem, sabe? Para toda casa a gente deixa uma mensagem espírita e tal. E nós temos a dona Senira aqui em Esmeraldas, que é uma espírita dos primeiros tempos daqui de Esmeraldas, uma mulher fantástica. E ela fala que o objetivo da campanha do quilo é vencer o orgulho e a vaidade e levar a mensagem. Por último, voltar com o movimento. Então eu acho isso muito fantástico. Muito fantástico. Sim. É isso mesmo. Não, a gente... tanta coisa, né, que dá para pensar aqui. E esse finalzinho que eu peguei aqui agora, que fala do objetivo final, do que acontece com o espírito, quando ele atinge essa plenitude espiritual, a gente vai encontrar também isso, uma outra passagem de Emmanuel no livro que eu achei muito bonito, tratando do tema, no capítulo 23, princípio da unidade. Aí ele fala assim: o princípio soberano da unidade absorve todas as variações, crendo nós, sem perdermos a consciência individual, né, falando do espírito, sem perdermos a consciência individual no transcurso dos milênios, chegaremos a reunirmos no grande princípio da unidade, que é a perfeição. Então, ele ressaltando isso que você falou, o convite à volta a Kardec, né? Porque ele está falando, nós não vamos perder a individualidade, mas nós vamos estar numa tal harmonia com Deus que nós vamos poder falar como Cristo. Eu e o Pai somos um. Né? Então, essa é o panorama geral que a gente pode ter que ir buscando o que Emmanuel pensa sobre espírito. E aí a gente passa para um próximo apanhado de coisas que é sobre Jesus. Né? A gente viu a história de Emmanuel, uma história em que ele conhece Jesus pessoalmente, né? E aí Jesus o chama para trabalhar, e aí ele não vai, e isso depois de 2000 anos, né? É muito legal quando ele traça isso. E ele foi padre em várias encarnações, ele foi romano, ele foi padre em várias encarnações, e
ele esteve presente nas várias etapas do cristianismo. A gente tem que entender isso. O Espírito Emmanuel conheceu o cristianismo primitivo, ele viu os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, ele reencarnou depois como um escravo Nestório, ele conheceu mais um pouco do cristianismo primitivo, já começando a sofrer uma influenciazinha, depois como padre na Idade Média, depois como o chefe dos jesuítas, depois como padre lá no Pará, como o Padre Amaro. Ele conhece o crescimento dessa árvore, que é a árvore da cristandade. Então, alguém, quando Emmanuel vai falar sobre o cristianismo, é alguém que tem conhecimento de causa para falar sobre. Né? E quando ele vai falar de Jesus, ele fala assim, no capítulo 2, Ascendência do Evangelho. Ele fala, Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor. Aqui eu já dou uma pausa. Aqui a gente tem que articular isso com um livro que Chico vai fotografar um ano depois, que é Caminho da Luz. Caminho da Luz. Quando ele começa falando assim, rezam as tradições do plano espiritual, né? Que existe uma pleiade de espíritos angélicos que coordenam os fenômenos do sistema solar, da qual Jesus é uma das partes. E aí, Emmanuel está falando aqui que o momento em que Jesus atinge a perfeição está na noite imperscrutável dos tempos. Então, esse universo aqui de 13 bilhões de anos que a gente conhece, certamente Jesus, nesse universo aqui, ele já era. O espírito que anima a figura histórica de Jesus de Nazaré, esse espírito, ele já era de uma grandeza que nós não temos condições de entender. Né? E é aí que a gente já tem que olhar para essa figura com mais do que respeito histórico e religioso. Né? E Emmanuel diz que esse Jesus tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros. Isso aqui já é metade do Caminho da Luz, né? Ou o livro todo. Porque ele vai mostrar justamente como é que Jesus faz isso. Como que ele o tempo todo está coordenando os fenômenos que vão acontecer na Terra, o desenvolvimento da humanidade. E me chama muita atenção quando ele fala que Jesus esteve enviando iluminados mensageiros em todos os agrupamentos humanos. E o Livro dos Espíritos fala isso. Por que Deus precisa enviar mensageiros? Acho que é a questão 616, se eu não me engano. Por que Deus precisa enviar mensageiros? E os Espíritos respondem, porque nós esquecemos e desprezamos a lei de Deus. E aí, os Espíritos dizem que em todo o tempo, Deus envia mensageiros para... Aqui, ó, questão 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Resposta dos Espíritos, sim. Certamente, em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Tanto aqui no livro Emmanuel, como no A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel vai falar Gautama, Buda, Krishna, entre os Vedas, Confúcio, Lao Tse, e inúmeros outros anônimos, né? Tem anônimos aí, deve ter anônimos em todos os lugares. Em todos os agrupamentos humanos, Jesus enviou missionários para pregarem o Evangelho. O Evangelho já não é de Jesus, o Evangelho é de Deus. Porque o Evangelho é a lei divina. Então olha que lindo isso. E aí qualquer um de nós que tiver uma curiosidadezinha de pegar o cerne dos sutras budistas, que vai dar uma olhadinha no que diz os Vedas, passar o olho no Bhagavad Gita, ver os ensinamentos de um Krishna, ou um Tao Te Ching de Lao Tse. Qualquer um de nós que tiver essa curiosidade de ver o que diz no fundo da Cabala, ou o sufismo dos islãs, nós vamos ver que existe uma verdade única, que corrobora, que bate com aquilo que a gente vê lá no Sermão da Montanha, que é o Evangelho de Jesus. Isso é maravilhoso. Você falou, eu tive uma oportunidade na pós-graduação de Ciência da Religião de escutar uma aula que foi fantástica sobre a convergência das religiões. Olha que lindo. E aí, quando você fala isso, é muito lindo a gente perceber que a revelação de Deus, ela não é restrita à religião. Ela está acessível a todos nós. E isso é uma provocação para nós espíritas, porque às vezes a gente acha que é o dono da verdade. A gente acha que nós temos algum conhecimento
que nos faz diferente. Não, nós não temos. Né? Nós temos uma doutrina maravilhosa, consoladora, fantástica, que nos anima, que nos consola, que nos conforta, mas que nos coloca de frente a outras religiões que provocam experiências similares aos seus adeptos. Sim. E por isso não precisamos de ser proselitistas e querer Sim. convencer ao outro da nossa religião. Não. E aí, quando eu estudava e tal, era muito bonito, porque eu tinha algumas religiões que nos foi apresentada que eu não conhecia. Então, eu nunca tinha lido, por exemplo, textos budistas. Eu sempre estive ali muito restrito ao cristianismo. É da minha raiz, né? Não só do Do espiritismo, Ocidente, mas né? da... Nós somos do Né? Ocidente. E aí, os textos cristãos, eu já tinha estudado alguns, lido e tal, e para mim, esse mundo que se abriu é encantador. E perceber essas convergências nos anima e nos coloca com Sim. mais responsabilidade enquanto espíritos. Sim. Isso que você está falando, assim, me lembra uma questão do Livro dos Espíritos. Eu vou até passar por ela aqui para a gente ver. Questão 628, olha, eu acho ela sensacional. Não sei se você lembra do conteúdo. Kardec pergunta assim: por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Aí a resposta ela é bem grande. Aí começa falando que é preciso que cada coisa venha a seu tempo, que a verdade é como uma luz, que precisa se habituar a ela progressivamente. E aí os espíritos da codificação vão falando que desde sempre o homem tem recebido, através de vários símbolos, a verdade, através de vários pensamentos. Mas me chama a atenção isso daqui, Murilo. Aí os espíritos dizem, questão 628, lá no meiozinho dela, não há para o estudioso, nossa, a gente diz que é estudioso, que a doutrina espírita o povo gosta de estudar, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar. Olha que coisa mais maravilhosa. Nenhuma a negligenciar. Porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar, graças a uma chave que nos dá o Espiritismo, para uma multidão de coisas que puderam até aqui nos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Então é isso. Você falou, é isso. E Emmanuel está trazendo para a gente aqui com muita clareza. Deus enviou esses missionários e essas verdades estão esparsas. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Você falou muito, eu gosto disso também, eu costumo falar disso nas reuniões. Muito cuidado com essa ideia de a terceira revelação, para a gente não começar a se achar a última bolacha do pacote. Porque o negócio não é bem assim. Né? E aproveitando o ensejo, a gente está falando do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, o que é o Evangelho de Jesus? Né? O que é o conjunto de mensagens que Jesus trouxe? Eu destaquei aqui, bem na introduçãozinha, quando o Emmanuel está falando assim, a tarefa dos guias espirituais, ele falou assim, ó, quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis pelas quais devem nortear suas vidas no planeta. Aí dá para destacar, lembrar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, já que a gente está fazendo esse trânsito, Emmanuel, obras básicas, quando Kardec com muita precisão fala, dá para a gente dividir os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, em 5. Atos da vida de Cristo, milagres, profecias, palavras que serviram para criar dogmas e ensinamento moral. E aí Kardec fala, para fins de evangelho segundo o Espiritismo, nos interessa ensinamento moral. E é esse conjunto de ensinamentos morais que nos interessa de verdade. Se a gente depois de quase 200 anos, ainda estiver achando que a doutrina espírita vem para ser instrumento de intelectualização, a gente não entendeu. O negócio não funcionou para a gente. Inclusive, me lembra que agora, lá na conclusão do Evangelho, da conclusão do Livro dos Espíritos, no item 7, eu acho isso sensacional. O Allan Kardec fala, existem 3 tipos de adeptos da doutrina espírita. Isso é Allan Kardec que está falando, hein? Ele fala,
O primeiro, que se contentam com as manifestações e se limitam a constatá-las. Né? A gente chega por essa porta, né? Normalmente obsidiado, com alguma dor, alguma angústia, querendo uma carta, alguns querendo ver uma materialização, mas esse é o primeiro degrau. Porque Kardec fala que são graus, então a gente tem que subir. O segundo, os que lhe compreendem as consequências morais. Então a gente olhou, epa, tem consequência moral aqui. Não é só falar de perispírito, de colônia, de umbral, de reencarnação. Tem consequência para minha vida. Tem alguma coisa aqui que diz da minha relação interpessoal, que diz sobre a minha relação com minha mãe, com meu pai, com meu marido, com meu esposo, com todos eles. Né? E terceiro, e último grau, aqueles que praticam e se esforçam por praticar essa moral. Isso vai de encontro com o que o Espírito Emmanuel está dizendo aqui, que o Evangelho é para ser praticado. Né? E aí é uma coisa que eu até perguntei hoje minha mãe é de outra religião, minha mãe é evangélica, e eu estava aqui pensando, eu fui conversar com ela, eu gosto de ouvir um pouco assim, para traçar as ideias. E perguntando para ela assim, qual que você acha que é a diferença entre ser cristão e ser um praticante de cristianismo? Né? Qual que é a diferença entre acreditar no Evangelho? É muito bonito, a gente lê o Sermão da Montanha, bem-aventurados os que choram, nossa, que serão consolados. Mas qual que é a diferença de ver isso, acreditar e praticar? Emmanuel está chamando a nossa atenção para isso. Que o Evangelho é para ser praticado. Né? Então ele fala que ele é um corpo de leis pelos quais se devem nortear a vida no planeta. E aqui a gente entra num ponto que, assim, no começo, você me controla no tempo, viu, Murilo? Quanto tempo que a gente tem ainda? Eu perdi um pouco. Nós temos ainda, deixa eu ver aqui, eu acho que nós temos 15 minutos, 10 minutos. Tá, obrigado. Aí a gente, né, nós traçamos a história de Emmanuel, vimos que Emmanuel tem uma experiência muito grande como padre, bispo, até beatificado, como São Remígio. Quando alguém estiver rezando para São Remígio, está rezando para Emmanuel, está fazendo prece para Emmanuel. Mas quando a gente olha para o livro, não tem como passar despercebido ao fato de que, na minha opinião, os 40% do livro, Emmanuel está tecendo críticas bastante duras e coerentes à cristandade, ao que foi feito do cristianismo. E aí, quando eu passava por isso, Murilo, eu pensava assim, e aí? Nós vamos ficar lá falando de crítica da igreja, crítica à igreja X, né? Porque ele fala muito da igreja de Roma, tem vários capítulos para falar sobre isso. Compensa falar sobre isso? E me veio um estalido. Olha que interessante. O Livro dos Espíritos diz que Deus tem que enviar mensageiros, Deus envia mensageiros com certa regularidade, porque a gente deturpa a verdade que foi trazida pelo mensageiro anterior. E a gente sabe, Emmanuel vai criticar isso, a gente sabe que houve uma deturpação do Evangelho de Cristo. Ele se serviu para várias coisas. E aí, conforme Jesus mesmo disse em João 14, veio o Consolador prometido, veio a doutrina dos Espíritos. Ou como Emmanuel gosta de falar, veio o cristianismo redivivo. Aí eu te pergunto, eu me perguntei, na verdade, né? Quem garante que nós não vamos fazer com o cristianismo redivivo o mesmo que já foi feito com o cristianismo pregado pelo Cristo? Adilson, eu acho que a preocupação dessa perspectiva de deturpação é porque Emmanuel acompanhou o cristianismo puro quando conheceu os primeiros cristãos, participou da história da deturpação política, econômica, religiosa, de poder, né, que foi utilizado ali o evangelho como artifício, né, e ao invés de se viver para o evangelho, quis fazer do evangelho o que se queria ouvir e o que se queria dizer, né? Sim. E aí agora a preocupação de Emmanuel é fazer com que seja restaurado e revivido o cristianismo como Cristo sonhou. Exato. E aí essa questão de será que nós ainda faremos deturpação do cristianismo? E aí eu te falo, nós já fizemos. Você foi do ponto. Nós já fizemos a deturpação. Porque quando a gente pega Coríntios 12, que você citou, a questão da caridade, e nós temos essa marca de que fora da caridade não há salvação, e pegamos a caridade como assistencialismo, nós deturpamos a mensagem de Jesus. Sim. Quando a gente escolhe, né, o Evangelho fala sobre a caridade moral, aquela que eu pratico com você no meu dia a dia, né?
e a caridade material, quando a gente opta por só olhar para a caridade material, tem um elemento aí, tem alguma fuga psicológica nossa aí, né? A gente já está fazendo essa deturpação, né? E pelo jeito, Joana de Ângeles bate aí dentro do seu coração. Sim. Ela fala muito sobre isso, né? E ela propõe esse retorno nosso, porque dá tempo, né? Dá tempo ainda, tem só 200, tem nem 200 anos, né? Dá tempo ainda. E eu gosto muito de uma frase, de uma colocação da irmã Stufo, quando ela fala assim, que nós, no movimento espírita, alcançamos a maioridade. Ou seja, nós atingimos agora, nos quase 200 anos, arredondando, nós atingimos um momento que a gente já tem consubstanciado o nosso cabedal teórico. Está pronto. E agora? E agora, José? E agora, espíritas? O que nós vamos fazer com isso? Né? Não vai dar tempo. Né? Estou na metade do que eu tinha separado aqui, mas a gente lendo as críticas de Emmanuel, eu procurei fazer isso, Murilo, pegar elementos daquela crítica dirigida à Igreja Romana e trazer para a gente, fazer uma autocrítica para ver o que a gente está fazendo que vai naquele mesmo caminho. E uma coisa que Emmanuel fala o tempo todo, você já bateu nela aqui, é do perigo de consorciar o Evangelho do Cristo, de instrumentalizar-se a partir do Evangelho do Cristo para mudar o mundo, para fazer política. Né? Isso aqui é polêmico, isso aqui é muito sério, mas nós estamos falando de Emmanuel. Quem quiser, a gente pode discutir, porque é a opinião de Emmanuel, e a gente vai ver se a opinião de Emmanuel tem subsídio na doutrina. Eu acredito que sim. Mas uma citação, por exemplo, no capítulo 3, Roma e a Humanidade, ele fala, na verdade, os bispos de Roma, né? O catolicismo deturpou os objetivos cristãos, se tornando uma organização política voltada para as questões mundanas. E aí, a gente teve recentemente, né, algum líder nosso, alguma pessoa querida da doutrina que se posicionou politicamente, e isso deu assim um burburinho não, né? Isso deu assim no nosso meio, fez aquele barulho. E aí a gente pensa assim, não, da doutrina espírita tem essa posição política, tem políticos, tem espíritas à direita, tem espíritos à esquerda, e começou a ver, e tenho visto isso, respeito a todos, mas me parece que Emmanuel está dizendo, né, que é para a gente tomar muito cuidado quando a gente quiser fazer esse movimento. Porque ele mesmo vai destacar aqui na frente, com muita propriedade, falando assim, capítulo 10, as pretensões católicas. Nenhum culto que se prenda a Deus pela devoção e por determinados deveres religiosos tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado. Há muito tempo, o fenômeno do progresso político dos povos proibiram essas nefastas influências religiosas sobre a política administrativa. E mais para frente ele fala, lá no capítulo 10, sempre com César. Aí eu queria finalizar o nosso raciocínio aqui hoje nisso aqui. A missão do cristianismo na Terra não era a de mancomunar-se com as forças políticas que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens. O Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais nem impor dogmatismos absolutos. Sua ação dirigiu-se justamente para a necessidade de se remodelar a sociedade humana, constituindo isso a causa da cruz e o seu martírio, sem se desviar, contudo, para o terreno das profecias que o anunciavam. Aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo suas características divinas. O movimento tem que ser a minha transformação interior, a minha tarefa de reforma íntima. Depois a gente vê a consequência disso. Né? Vai vir um mundo de regeneração como consequência disso. Vai vir a modificação da minha família, a modificação do meu bairro, a modificação da minha cidade. Mas será possível que eu, ainda espírito imperfeito, sem um pingo de autoconhecimento, sem um pingo de conhecimento sobre as minhas imperfeições, sobre as minhas dificuldades, sem um pingo de capacidade de calar a boca de vez em quando, na hora que vinha aquele espinho que o outro me oferece como recurso de crescimento espiritual, será que eu vou dar conta de mudar a sociedade? Será que eu vou dar conta de impor ao mundo uma ordem social que não está ainda adequada aos espíritos que vivem nesse planeta? Será que a mudança começa de dentro
para fora, que me parece ser a proposta da doutrina espírita, uma mudança do indivíduo, do espírito, com uma consequência coletiva, ou será que é o inverso? A gente vai ficar preocupando muito em transformar a estrutura coletiva para depois disso mudar o indivíduo. Claro que isso é polêmico, né? Muito polêmico. Mas a partir da leitura do livro de Emmanuel, eu tenho a impressão de que há um perigo muito grande quando o evangelho vem para as exterioridades. Quando a gente vai preocupar muito com o rito, né? Tem um da universidade, e eu não sabia que lá eles faziam o palestrante fazia a palestra quando chegava. Então eu cheguei e não fiz comecei a palestra. Aí eles estavam ensandecidos, a mocidade estava ensandecida, estava muito difícil começar meu raciocínio. Aí de repente uma jovem virou: ó, você não fez a prece, tem que fazer a prece. Eu falei assim: por que tem que fazer a prece, né? É um ritual? Porque o outro espírito não tem ritual. Qual que é o propósito da prece? É nos harmonizar o ambiente. Pois é, mas será que a gente não dá conta de se harmonizar sem a prece? Será que a gente não vai transformar, não vai criar também o dogma da água fluidificada? A reunião, na casa espírita que eu frequento, quando tem passe coletivo, que não tem passe individualizado, você vê umas carinhas meio assim, porque tem que ter passe individualizado na cabine. Será que a gente está transformando isso em rituais? Né? Então, Emmanuel traz uma crítica muito profunda sobre isso, com muita atenção do risco que existe quando a gente tira o evangelho de Jesus do lugar dele, que é na transformação subjetiva, e coloca ele na transformação do outro, na tentativa de mudar o outro, né? De instituir novidades no outro sem ter feito isso em mim. Estou sentindo que você quer comentar alguma coisa. Nosso tempo já acabou, né? Não, eu estou aqui pensando. Tem uma frase de Madre Teresa que eu sou fascinado, que fala que se nós quisermos a transformação do mundo, que a gente volte para dentro da nossa casa e transforme nosso lar. E eu fiquei pensando sobre essa questão, essa instrução, porque eu considero Emmanuel instrutivo, ele é pedagógico o tempo todo. E quando ele fala sobre o contexto social, político, religioso, econômico, que ele toca todos esses assuntos polêmicos e com maestria, ele nos mostra que nós temos uma capacidade de harmonizarmos as nossas relações e convivermos com as diferenças sem largar, sem deixarmos de vivenciar o objetivo de cada uma dessas ciências e de cada um dos seus objetivos. Mas que nós temos que respeitar no campo religioso, falando aqui de doutrina espírita enquanto religião, que os seus adeptos não são ou não deveriam ser alienados. Nós somos convidados a pensar, nós somos convidados a raciocinar. Kardec nos ensina a questionar e tem hora que nós, dentro da própria doutrina, não queremos ser questionados. Por que começar sempre uma reunião com uma prece e não transformar nossa vida numa prece? A prece é um momento específico ou a prece é uma relação sua com o sagrado? Porque se é uma relação sua com o sagrado, ela não se estabelece em um momento específico. Ela vai ter momentos de cume. Sim. E não como definição única. Exatamente. Mas é isso mesmo. E tem uma passagem, eu separei ela aqui, mas eu não estou achando ela especificamente, que Emmanuel fala claramente desse movimento. Um movimento que começa aqui em mim primeiro, e do movimento que transforma a minha família, que depois transforma o meio em que eu vivo, que depois transforma o mundo, né? Então, está muito claro isso. Sermos espíritas, né? Acreditarmos na doutrina espírita e, eventualmente, praticarmos, porque temos que praticar a doutrina espírita, não significa de maneira alguma que a gente vai deixar de ter um olhar crítico sobre os acontecimentos atinentes ao mundo material, porque a gente está aqui. Né? E enquanto encarnado, se a gente reencarnou no século XXI, num país em que nós somos portadores de títulos de eleitores, isso significa que a gente tem um papel a cumprir como eleitor também, como filho, como espírita, nas nossas profissões e como cidadão. Né? Mas eu tenho ficado muito preocupado, Murilo, e eu tenho ficado preocupado de verdade, com alguns movimentos que eu tenho percebido de, às vezes, promover um enrijecimento e uma degladiação muito grande
Porque aquela polaridade, todo mundo sabe que está tendo uma polaridade no mundo agora, no Brasil, principalmente entre um lado e outro lado. Me preocupa muito quando alguém usa a doutrina como um instrumento, como recurso para chancelar a tese A ou a tese B. Porque tem como. A gente consegue fazer isso, a gente consegue deturpar a doutrina espírita. Usar ela para falar que esse lado está certo ou esse lado está errado. Será que é isso? Será que é isso? Será que que esse é foi o para esse o problema? objetivo? Será que foi esse o objetivo que a doutrina... Será que é para isso que a doutrina nos foi oferecida? E é Não por me isso que a gente, parece. e é por isso que a gente remonta Kardec e Emmanuel. Porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E nós temos nesses dois mensageiros de luz esse voltar à consciência pura, acessarmos mais uma vez a questão daquilo que é o objetivo do cristianismo, da doutrina espírita, mas o qual é o objetivo da nossa encarnação. Nós Sim. não estamos, nesta encarnação, vivendo o tempo presente com todas as suas angústias e também com todas as suas maravilhas, de uma forma aleatória. Nós estamos no momento certo para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, a começar pela tolerância, Sim. né? Pela empatia, pelo amor. Aquele amor que Jesus falava e que a doutrina ratificou e que nós ainda estamos engatinhando em sua escola, né? Para a gente terminar aqui, que nosso tempo vai ser cortado, nossa live nós extrapolamos aí, Adilson. Eu queria dizer que hoje você nos deu uma aula. Eu não tinha te ouvido falar ainda, né? Nós conversamos pelo WhatsApp. Primeiro, eu agradeço você ter olhado esse WhatsApp lá de outubro com carinho e ter preparado tão bem, mas tão bem, para poder nos receber e a gente te receber com tanto amor, com tanta alegria, com tanto preparo. E se Deus quiser, eu quero contar muito com você para outros momentos de estudo, de compartilhar todos os seus estudos aí, né? Porque sabemos que você é uma pessoa que se dedica, e tudo aquilo que a gente dedica é porque a gente ama. E falar de doutrina espírita sem amor não dá. E a Adna já está falando. Dilcim é super inteligente. Nós já temos Beijo, comprovação de que a Adna. gente conhece Obrigado, mais, Adna. tá vendo? E a Ana Mara falou que a prática é sempre bem mais difícil, mas não impossível. E aí a gente lembra Sim. o que você iniciou falando. Com disciplina é possível. E não é difícil. Sim. E não é impossível. Porque a gente vê que a nossa dificuldade não é externa, é interna. Não é o outro, sou eu. E só a disciplina nos dá esse caminho de Murilo, autoconhecimento. só para finalizar, eu ouvi uma frase de um professor budista, achei ela sensacional. Se a gente cair 7 vezes, vamos levantar 8. Né? Então essa disciplina, essa tentativa constante de cumprir, de praticar o que a gente tem aprendido, né? É isso aí. Adilson, muito obrigado. Agradeça também a Fraternidade Espírita Esperança, não é isso? Pela oportunidade e por te dar esse subsídio, né? Porque ninguém aprende doutrina espírita, ninguém estuda sozinho, ninguém se forma sozinho. Mas de uma maneira especial, eu desejo muito a presença de Jesus aí na sua casa. Porque Assim seja. Muito o obrigado. melhor lugar onde a gente sente, onde a gente percebe o cuidado de Deus é em casa. E se você tem tanta bagagem para passar para a gente, é porque Jesus preparou com muito carinho o lugar que te receberia. Muito obrigado, meu amigo novo. E se Deus quiser, novas oportunidades teremos. Um abraço. Com certeza. Muito obrigado. Tchau, tchau.